Oi. Sim, agora foi. Gente, eu vou só pedir uma coisa. Enquanto o Renato estiver recebendo pergunta e respondendo, gostaria que vocês não tivessem conversas paralelas, ok? Desse tipo assim, por exemplo, que atrapalha aqui o desenvolvimento da resposta, ok? Vamos dar início, então, ao coletivo do técnico Renato. Boa noite. Pergunta para o Renato. Bom, Renato, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse, por gentileza, como você preparou o Fluminense para um jogo contra um adversário que você conhece bem, um técnico que você conhece bem, nesse momento difícil que estava atravessando o Fluminense, né? Também se você acha que agora as coisas vão voltar à normalidade. Boa noite a todos. O problema do Brasil, Gabardo, que é difícil fazer futebol. Até 3 semanas atrás, nós tínhamos um grande plantel, uma excelente comissão técnica. E aí bastou voltar para o Brasil, a gente ter 3, 4 resultados negativos, que ninguém é bom. Isso está acontecendo agora com a gente no Fluminense, daqui a pouco acontece no outro clube. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Ninguém leva em conta que o Fluminense, por exemplo, e não é desculpa, o Fluminense foi o último dos brasileiros a voltar, nós tivemos um dia de folga, quase todos os clubes tiveram uma pré-temporada, recuperaram seus jogadores, descansaram e estão de tanque cheio. O Fluminense, a cada 3 dias, entra em campo e é uma decisão de todos os jogos. Nós não tivemos esse tempo que os outros clubes tiveram. Então, da noite para o dia, todo mundo passou a não ser bom. Então é difícil fazer futebol no Brasil. Amanhã todo mundo voltou a ser bom. Aí a maioria... Não, o Fluminense não, tem um treinador excepcional, tem um grupo muito bom e por ali vai. E o pior de tudo, que nós temos um presidente que é nota 1000, está sempre presente com a gente, é um amigo meu de clube, um amigo meu particular, é um cara que está sempre com a gente, na boa, na ruim. Aí tem gente que fica me colocando contra ele, que eu fico reclamando porque eu não tenho reforços, por isso, por aquilo. E é um cara que eu converso com ele todo dia. É um amigo, é um grande presidente, um grande presidente. Então essas coisas, não é que eu deixo entrar no vestiário, entendeu? Mas daqui a pouco um lê aqui, outro lê ali, o torcedor acha que é verdade. E é um monte de mentiras que as pessoas escrevem e falam. Não tem o que fazer, ficam inventando história. E aí fica minando, e daqui a pouco o torcedor está acreditando naquilo que não é verdade. Em cima disso, em cima do jogo também, a gente sempre respeitou o Internacional, tem uma grande equipe, tem um grande técnico, que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que era uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial. Da maneira que, principalmente no Mundial, nós ficamos concentrados durante os 90 minutos. Era o que estava faltando. Nós enfrentamos o Cruzeiro, fomos melhores, perdemos o jogo. Enfrentamos o Flamengo, fomos muito bem, perdemos o jogo. Enfrentamos o Palmeiras, fomos melhores, perdemos o jogo. Então a gente estava faltando um pouquinho de concentração para a gente tinha... E o São Paulo foi melhor, mereceu o ganho da gente. Então estava faltando a concentração maior durante os 90 minutos, para que a gente não desse tantas oportunidades ao nosso adversário. Hoje aconteceu isso, nós enfrentamos uma equipe que eu conheço muito bem, muito boa, a equipe do Internacional, e aproveitamos as oportunidades que apareceram. Poderíamos, inclusive, ter tido um placar maior, se nós tivéssemos um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais de tranquilidade próximo e dentro da área do adversário. Mas, enfim, foi importante a vitória, Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora nós vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Internacional. Renato, aqui. Renato, parabéns pela vitória. E você estava falando ali que é importante voltar a competir. O anímico e o perfil comportamental de autoconfiança do Fluminense é o que está ajudando o Fluminense a superar essa defasagem física e, com isso, jogar o futebol que tu espera? Sim, mas o que eu sempre cobro dos meus jogadores, do meu grupo, é a concentração, é o foco durante os 90 minutos. E isso a gente tinha perdido nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, muitas vezes eu mudo o time justamente por isso. Eu tenho 2 laterais esquerdos, os 2 estão machucados. Aí isso ninguém quer comentar, isso ninguém quer saber, por excesso de jogos.
Aí daqui a pouco eu vou perder mais jogadores por lesões, justamente por isso. Então, se você for ver, eu não estou dando desculpa nenhuma. Mas o Fluminense, desde que eu cheguei, daqui 3, 4 dias, vão fazer 4 meses, nós tivemos 10 dias sem jogos nos Estados Unidos. E muitas vezes nosso treino era paralisado devido aos raios. Então, todo mundo teve a pré-temporada, todo mundo está de tanque cheio. Mas todo mundo quer cobrar que a cada 3 dias a gente entre, ganhe, dê espetáculo, jogue bem, avance nas competições. Então é por isso que eu digo, o futebol brasileiro, eu falo por todos. Tem muitos treinadores que gostariam de falar isso e não falam. Mas eu falo por isso, hein? O futebol brasileiro está muito chato nesse sentido, porque ganhou é bom, não ganhou já não é bom, e é papinho aqui, historinhas inventadas aqui, lá, aqui, que minam o futebol. Essa que é a realidade. Minam, e minam muito, infelizmente, o ambiente onde os jogadores trabalham. Renato, aqui, Gabriel Amaral, Jornada KTO 1902. Você abriu falando que alguns problemas que o time teve nos últimos jogos, especialmente contra o São Paulo, e que não voltou a repetir hoje. Até para a gente sair um pouco desse ganhou é muito bom, perdeu é muito ruim, aprofundar um pouquinho, o que foi de tão diferente da gente ter visto aquela partida muito ruim do Fluminense contra o São Paulo, a atuação individual de alguns jogadores, o Everaldo hoje fez 2 gols, contra o São Paulo não rendeu, o Guga, a gente pode ir listando aqui. O que teve de tão diferente? Porque você já tinha conversado antes, você falou, eu converso sempre com eles para ter atenção, para ter tranquilidade. Então, você teve alguma conversa milagrosa de domingo para agora? O que mudou para a gente ver um Fluminense contra o São Paulo lá no Morumbi tão diferente de um Fluminense hoje contra o Internacional? Eu concordo plenamente com tudo que você falou, mas a atitude mudou, foram as atitudes. A concentração dos jogos, nos 90 minutos. Eu canso de elogiar meu grupo. Dou os parabéns para eles todas as horas. Acabei de dar, não é porque nós perdemos, que são testemunhas. Nós perdemos 3 jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã, e eu dei os parabéns para o meu grupo, pelo que eles fizeram dentro do campo. Então, só que eu cobro deles é a concentração. Eles têm que ficar focados durante os 90 minutos. No momento que um não ficar focado, e aí já complica as coisas. Quando tem 2, 3, 4 que não ficam focados no trabalho, o adversário tem se aproveitado. E a gente tem perdido os jogos nesse sentido. Hoje, eles ficaram focados, ficaram concentrados o tempo todo no trabalho. Nós damos pouquíssimas oportunidades para o Internacional. Então, quando eu falo para eles, o adversário, se fizer gol na gente, tem que fazer por mérito. No futebol, já é difícil fazer gol. É muito difícil fazer gol, independente do time que você esteja. É difícil fazer gol no futebol. E se você proporciona para o adversário sair sempre na frente, aí daqui a pouco o treinador tem que abrir o time, tem que se expor, dar espaço para o adversário e as coisas começam a se complicar. No momento que eles ficarem focados desde o início do jogo, é isso que eu tenho mais cobrar deles. Como hoje, não ficaram contra o São Paulo, deu no que deu. Ficaram hoje focados, a gente conseguiu a vitória importante fora de casa.